soberano e grandioso Deus. É com muita gratidão em nosso coração que nós, mais uma vez, levantamos a nossa voz em oração, agradecendo por esta tão grande oportunidade que temos de cultuar a Ti, ó Pai. Estamos aqui para ouvir a Tua palavra, para sermos instruídos por Ti, para que o Senhor nos conduza como ovelhas ao Seu aprisco, ao rebanho. Que o Senhor seja a nossa porção nesta manhã, ó Deus. Cure, liberte, transforme vidas. Cremos na Tua palavra como ela é, Senhor. Nos ajuda a sermos fiel a cada dia. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um. Estamos felizes, agradecidos por estarmos na casa de Deus, né? Assim chamamos. Eu quero convidar os irmãos para nos colocar de pé e ler a Bíblia onde foi anunciado. Gênesis capítulo 41, do verso 46 a seguir. Um hino próprio foi cantado para quem está aguardando isso com ansiedade, né? Estamos aguardando pela vinda do nosso Deus, nosso Rei, aonde as lutas terminarão. Enquanto estivermos aqui, temos lutas, temos batalhas, mas quando chegarmos ali, a luta terminou, a batalha terminou. Gênesis capítulo 41, verso 46 a seguir. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó, e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Lá no 54. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia um mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Que o Senhor acrescente as suas bênçãos a esta palavra. Em nome do Senhor. Assentai-vos. Estamos envolvidos nesta mensagem, nesta história de José. E eu tinha algo, lendo, Deus me inspirou a algo esta semana para falar. E hoje pela manhã, Deus mudou a coisa e me levou a trazer o que nós vamos falar um pouco agora, mas baseado na história de José. Nós entendemos que José é o tipo de Cristo, e o profeta chega a dizer que ele é o tipo da igreja e o tipo do Espírito Santo. Tipo de Cristo, tipo da igreja.
E eu fiquei pensando, lendo esta semana, eu chorei como criança ao redor dessa escritura, glorificando a Deus ali sozinho e pensando como que uma pessoa que Deus está na vida dela é diferente. Porque José tinha todos os motivos para se vingar dos seus irmãos. Se você pegar essa história e começar a ler, você vai entender que a fome chegou nas terras, e o pai de José, o Jacó, teve que enviar seus filhos até o Egito, porque soube que lá havia comida. E quando chegaram lá, José conheceu seus irmãos. Mas, irmã Zilda, a coisa que é tão forte de quem tem Deus na vida, quem Deus tem um plano na vida dele, que José, ao invés de vingar-se dos seus irmãos, ele tratou seus irmãos bem. Ele tinha tudo para esculachar os irmãos, lembrar, jogar na mente, na cara deles, o que eles haviam feito para ele, e dizer assim: vocês estão vendo? Eu agora estou numa posição maior. Eu agora sou José. Não. José chamou os seus criados ali, seus servos, e disse: sabe aqueles moços lá? Vocês peguem o saco deles, que eles trouxeram para levar comida, vocês enchem até não caber mais nada. Vocês põem trigo ali, vocês põem mantimento ali. E outra coisa, eles trouxeram dinheiro junto para comprar. Vocês pegam o dinheiro e colocam dentro do saco, escondido, para eles levar embora de novo. Irmão, eu chorei como criança ao redor dessa escritura. É isso que nós devemos de fazer, irmão. A Bíblia diz: pagar o mal com o bem, e não pagar o mal com o mal, para você ser bem sucedido, como José foi bem sucedido. O cristão não se vinga. O profeta diz que o cristão não se vinga. Eleito não persegue eleito, não prejudica eleito. E não somente eleito, não prejudica ninguém. É o segredo da vitória. E José, após tudo aquilo ali, ele fez mais algumas coisas, irmão Ezequiel. Os irmãos foram lá, levaram, voltaram para comprar de novo. Ele fez de novo a mesma coisa. E aí mandou as pessoas irem atrás e dizer que eles haviam tido roubado a taça de prata que ele colocou na bolsa do mais novo. E quando chegaram ali, ele se identificou aos irmãos dele. Ele se apresentou aos irmãos dele, em pranto, em lágrimas. E uma das coisas que me chamou a atenção, ele disse: não preocupe, não pasme, não fiquem agitados, porque para a conservação de vidas, Deus me colocou aqui, usou vocês para fazer tudo o que vocês fizeram para conservar vidas, para salvar vidas, porque hoje eu estou aqui, sou governador, e hoje Deus me deu sabedoria para salvar quanta gente de morrer de fome. Quem queria comida tinha que ir a José. A fome vai bater. José tem comida. José tem mantimento. E quando nós lemos, eu não tenho dúvida de que Deus vai nos abençoar de uma maneira tremenda, eu não sei como. Porque eu tomei essa mensagem à arca, irmão Paulinho. E o profeta narra aqui algo. Ele estava lendo essa história de José. E quando ele estava lendo essa história de José, o profeta começa nesta mensagem à arca dizendo assim: então fiquei um pouco emocionado quando falaram da chegada de um novo garotinho. Assim como sempre estou agradecido por isto. Quando a enfermeira o trouxe do quarto, eu disse:
José, eu tenho te esperado por 4 anos. Eu estou realmente feliz por estar aqui. Por isso, aqui cerca de 4 anos atrás, eu estava pouco antes da garotinha nascer, antes de sabermos que ela estava chegando. Ora, eu estava orando um dia. Após ler a vida de José na Bíblia, eu pensei, que homem perfeito. Abraão foi a eleição, Isaac foi a justificação e Jacó foi a graça. Porém, José foi a perfeição. Foi isso. Veja, nada mais foi dito sobre aquilo. E então eu pensei em José, como ele nasceu, amado de seu pai. E eu voltei e entrei num pequeno aposento e comecei a orar. Deus, eu simplesmente caí em lágrimas ao pensar que pessoa maravilhosa era aquele José. E como ele foi vendido por 30 peças de prata, praticamente Judas vendeu Jesus e ele foi tirado da sepultura. Vocês sabem? E se assentou à destra de Faraó, e ninguém podia ver o rei a não ser através de José. E a trombeta soava, e cada joelho devia se dobrar enquanto ele passava. E a mesma coisa com Jesus, vocês sabem, toda língua confessará. E eu simplesmente voltei e comecei a orar. Agora, há 3 elementos nas quais as pessoas vivem. 3 elementos. Primeiro, é o humanístico. Nós dizemos, bem, eu espero que você fique bom. Veja, eu estou com esperança. Estou crendo contigo, tentando usar toda a fé que possuo. Isto é humano. O segundo é a revelação divina. Quando algo é revelado a você, você apenas sabe no seu coração que aquilo vai acontecer, embora não haja nada exceto a revelação. Vai pegando isso. E o terceiro é a visão. Naturalmente, este é o assim diz o Senhor. É perfeitamente positivo. Por isso o profeta diz, se Deus me mostrasse numa visão que o presidente que havia morrido ressuscitaria, eu iria lá no cemitério, chamaria e ele levantaria. Porque o assim diz o Senhor não pode falhar. E esta mensagem é assim diz o Senhor. Ela deve ser amada, respeitada, como ela está escrita. Veja. Bem, e agora esta visão, esta inspiração que ele teve, Deus colocou no coração dele que ele teria um filho. E deu um nome para ele, que seria José. Agora, isto entrou neste estado aqui, e algo me disse, você terá um menino, e você o chamará de José. Porque ele estava amando essa história, estava amando esse personagem. Ele louvou a Deus pela vida de José, irmão, você mesmo. Que era um tipo perfeito de Cristo. Veja. E então muitos pensaram que eu havia dito que era José. Desculpa, deixa eu voltar aqui atrás. Isto entrou nesse estado e disse, você terá um menino e você o chamará de José. Bem, eu tive uma garotinha. Então pensei, eu louvarei ao Senhor por isso. E um mês logo após aquilo, descobrimos que seríamos pais novamente. Então pensei que talvez aquele fosse o meu José. Então quando chegou, era uma garota. Mas Deus havia falado para ele. Ele não saiu correndo de atrás, dizendo, é isso que vai acontecer. Nas próximas horas, o primeiro que eu tiver, ele simplesmente guardou aquilo no coração. Como José da Bíblia guardou os seus sonhos no coração para acontecer. E o profeta guardou isso, e veio uma filha. E a irmã engravidou de novo e teve outra filha.
E agora eu vou perder as esperanças. E o médico disse: ela não pode mais ser mãe. Ela não pode mais. Se essa mulher tiver mais uma criança, você ficará viúvo. Ele disse: mas Deus falou no meu coração que eu teria um filho. Deus não brinca. Pode o médico dizer que ela vai morrer, José estará aqui. Que Deus não falou que ela ia morrer. Pode o médico falar, mas Deus não falou. Veja, então, muitos pensaram que eu havia dito que era José que viria naquela gravidez. Eu nunca disse, eu não disse que era José. Eu disse, alguns deles disseram: bem, você disse que viu uma visão disso. Você sabe como as pessoas confundem as coisas. Ai, meu Deus. E eu disse: eu tenho fitas sobre isto, venham e ouçam, eu nunca disse que era José. Eu disse: o Senhor colocou no meu coração que eu terei um filho e chamado José. Vejam, eu disse: eu não sei como, quando ou o que, mas será assim. Então eu não sabia, pode haver que venham mais 6 meninas antes de tê-lo, mas ele estará aqui. Bem, aquilo nunca deixou meu coração e nós seguimos em frente. Então outro dia ele chegou. E ele está aqui. E assim estou bastante agradecido por ele, sabendo que quando o Senhor promete qualquer coisa, o Senhor fará o que ele prometeu. Ele apenas tem que fazê-lo a fim de ser Deus. E o profeta diz: nós não somos capazes de manter a nossa palavra, porque às vezes falamos com boas intenções, mas as coisas que nos acontecem nos impedem de cumprir aquela palavra. Mas Deus não. Deus, quando fala algo, Ele cumpre aquilo que prometeu. Veja, e Ele prometeu um José, e José chegou. Porque o profeta estava louvando a Deus pela vida deste José aqui. E você louve a Deus por cada versículo desta Bíblia, cada acontecimento, e isso se transforma para a sua vida. Eu li isso aqui, eu disse: meu Deus, isso é tremendo. Eu sei que assim como o Senhor deu um filho ao profeta, porque ele estava louvando a Deus por a vida desse José, que o Senhor dê algo especial para os meus irmãos que estão ao lado desse ministério. Porque eu estou amando esta Bíblia. Nós amamos esta história de José. Agora vamos voltar um pouquinho e ver a questão do armazém de José. Irmãos, José armazenou, quando ele foi avisado. Faraó teve aquele sonho das vacas magras, das vacas gordas, depois as vacas feias devorando as outras. Teve um outro sonho, José falou: seus 2 sonhos são um só. É 7 anos de fartura e 7 anos de miséria, de seca. E você deve colocar um homem sábio para administrar o Egito. E nós lemos na escola anterior que o faraó diz: quem é mais sábio que você? Colocaram José como governador. E José, através daquele sonho, começou a armazenar os alimentos, armazenar tudo nos 7 anos de fartura. E quando a seca chegou, José estava bem. José não teve problemas para enfrentar aquilo, porque ele havia obedecido o que Deus havia falado em seu coração. Que Deus deu o sonho para ele. Deus deu o sonho para Faraó e ele interpretou. Agora eu comecei a pensar, irmãos, sobre armazenar. Veja, crianças, segundo os entendidos, assim dizendo,
As crianças têm uma idade que eles guardam muito mais. Guardam, como é que eu vou explicar para vocês, tendo pouca cultura como a gente tem? Mas os primeiros anos da criança é o tempo melhor de instruir eles. Para eles vão depender daquele ensinamento para serem bem-sucedido ou mal-sucedido na vida. Vocês entenderam? Vocês talvez entendam muito melhor que eu. Então eu comecei a pensar que isso é um tipo de armazém. É o tipo de um celeiro que a pessoa precisa ter. Eu anotei aqui crianças serem instruídas, serem incentivadas, instruídas a ter caráter, ser ensinadas a obedecer, a ser agradecida a Deus, desde pequeno. Vendo o irmão Ronaldo ali, parabéns, que Deus abençoe, isso continua, ainda que você tem preço por pagar, é claro, mas siga fazendo isso. A Bíblia diz: instrui o menino no caminho em que se deve andar, e até quando for grande não se desviará dele. Ele pode até sair do caminho, mas aquilo que ele aprendeu não sai dele. Um dia ele acorda lá, dá um estalo, ele pensa: meu Deus, como filho pródigo, eu fui criado, fui instruído, eu vou voltar para o meu caminho. Veja, então as crianças devem ser treinadas, devem ser instruídas. E outra coisa, ser instruído a fazer um futuro, irmão. Futuro. Ah, mas Jesus está vindo, pastor. Você sabe o dia e a hora? Eu não sei. Tem alguém aí que perto que diz que sabe, eu não sei. O dia, a hora. Eu só sei que o Ombrando diz assim, que se você estiver plantando batata, continue plantando e não se embarace nos ramos com a mão levantada para cima, esperando a vinda dele. Mas instrua seus meninos a se formarem, a ter um futuro. Caso contrário, vão ser pessoas desmotivadas. Veja, ensinar eles, instruir eles a ser homem. Outra coisa, nossos pais ensinaram nós o melhor que eles puderam. Eles fizeram por nós. E muitas coisas que nós somos ensinados errado, Deus honrou aquilo. Por isso eu não sou a favor daquele ditado que diz: ah, meu pai foi assim comigo, eu vou ser assim com meus filhos. Não é bem assim isso, irmã Adriana. Não é bem assim, porque eles deram o melhor que eles tinham. E aquilo valeu. Mas hoje muitas daquelas coisas nós não podemos levar no pé da letra, não. Temos que ter cuidado. Temos que ter sabedoria. Estamos vivendo numa era diferente. Estamos vivendo em um tempo muito diferente daquele que fomos criados. Mas nossos pais deram o melhor para nós. Agora não podemos aplicar tudo aquilo. Não, aquilo era o melhor que eles tinham. E nós amamos eles. Por exemplo, eu fui instruído, eu fui criado, não tive pai. Fui criado por uma mãe que é um orgulho para nós. Aquilo é um orgulho. De caráter. Ficou com 10 filhos, criou todos nós. E sempre fomos instruídos, meus filhos, sejam trabalhadores, vocês nunca roubem, vocês sejam honestos. As filhas, meninas, vocês se comportem, sejam dessa maneira, sejam assim, 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 sempre estão aí até hoje. Agora eu fui ensinado pelo meu irmão mais velho, que ficou como que no lugar de pai. Agora, por exemplo, você tem que ser homem, rapaz. Você não deve de chorar. Homem não chora. E aquilo, eu me criei com aquilo. E eu vejo que isso não é bem certo, não. Homem chora sim. Homem tem sentimentos. Homem que se precisar chorar, ele chora. É feio o homem chorar. Jesus chorou no túmulo de Lázaro. A Bíblia nunca diz que Jesus sorriu. A Bíblia diz que Jesus chorou ao entrar em Jerusalém. Como que homem não chora? Ó, meu irmão, nós somos homem.
Tu é homem, eu me criei escutando essa palavra, e você não leva desaforo para casa? E aquilo era o melhor que ele tinha, era a maneira de me criar. Mas eu entendo hoje que o cemitério está cheio de gente com razão, gente que não levou desaforo, enquanto que o covarde está vivo. Então são coisas, mas era o melhor que eles tinham para nos ensinar. Mas hoje nós devemos instruir os meninos, as crianças, da maneira a viver no mundo da maneira que ele está. Defender das coisas que vão prejudicá-los. Mostrar o certo e o errado, sem imposição, com amor, com autoridade. Essa é a minha maneira. Essa é a maneira que eu vejo as coisas. Veja, ensinar esses filhos a ter futuro. Eu vejo o irmão Ezequiel falando, pastor, o Ezequiel ele tem tanto desejo de ir para o exército, porque o vô dele era policial, o tio dele era policial, ele tem esse desejo também. Mas não é somente por causa disso, é um desejo que ele tem mesmo dele. E ele gosta tanto do exército que ele já está até vendo o que fica mais perto da casa dele para ele servir o exército. E eu observo essas coisas. E até o relógio está comprando para ficar perdido no mato, não sei quantos dias nós vamos largar ele lá, né, irmão Adriano? Ele comprou um relógio pela internet que tem bússola, tem não sei mais o que, diz que tem uma faca no relógio, tem não sei o que. E eu e o irmão Adriano estamos vendo um lugarzinho para largar ele lá ficar 7 dias, para ele sobreviver. Ei, irmão Ezequiel, eu vou ter um obreiro auxiliar militar, servindo a Deus e servindo a pátria e do meu lado. Amore, Deus vai dar vida para nós ver isso. Ensinar essas crianças, fazer um futuro, porque são fases. Aí não instrui, não se forma, aí chega a idade de casar, não tem uma casa para levar a moça. Se não tem uma casa, no mínimo tem que ter condição, no mínimo, de pagar um aluguel. Por quê? Tem que ter sua vida própria, com sua família. Cada família tem uma política. Aí o rapazinho não tem futuro, não tem uma profissão, não tem como pagar um aluguel para levar a moça, vai morar na casa do pai. Vai morar na casa do sogro. E aí lá tem interferência na família. Eu fico pensando, eu sou avô. Eu procuro fazer o possível para não me meter. Mas, irmãos, uma coisa é certa, se avô e avó morando longe, eles já querem interferir, se meter aonde eles não são chamados, você imagina morando junto. Vão achar que tem autoridade, vão achar que tem direito, melhor dizendo, sobre os netos. Tem direito nada. Assim como os filhos não têm direito de largar os netos, largar os filhos na casa dos avós, para se prevalecer. Não estou dizendo prestar um serviço, criar, ser cuidado, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo largar uma meia dúzia lá e dizer, ó, vocês são avós, se viram. Não tem esse direito também. Os pais, os avós também não têm direito de se meter lá. Agora, se há um consenso, se há uma harmonia, eu tenho, por exemplo, meus netos que são cuidados pela avó, tem autoridade. Os dois trabalham, vocês têm autoridade. É com vocês, é outra coisa. Agora, não se meter a colher não é chamado. Agora, você imagina, aí essas crianças se criam, não se formam, não tem futuro, chegou a idade de casar, e aí? Aí tem que ficar... Corre daqui para lá, de lá para cá. Pastores estão se metendo na minha vida, porque não sei o quê. Fazer o quê? Eu digo, e agora? Lá, o armazém lá não foi abastecido. O celeiro não foi abastecido. Não se preparou. Como eu ouvi uma frase essa semana. Quem mais se prepara, menos sofre. Uma frase do exército, irmão Ezequiel. O capitão falava para os seus soldados, quem mais se prepara, menos sofre. Menos sofre.
Se prepara, treina, aproveita o tempo preparando. Quando chegar para enfrentar a luta, a dificuldade menos sofre, porque tem coisas preparadas para enfrentar a guerra, irmão Jair. Então é uma semeadura. Vai para o casamento. Casamento tem inverno, tem verão. E quando não se tem nada armazenado ali naquele casamento no verão, quando chegou o inverno, você sabe que eu estou falando de lutas, de dificuldade. Aquilo que jura lá quando casa, né? Que promete estar ao lado, na alegria, na dificuldade, mas quando vem a dificuldade, isso vai chegar. Ninguém é infantil a pensar que vive-se uma vida somente de rosas. Tem dificuldade, tem problema, mas quando se tem estrutura, tem algo armazenado, já está sendo instruído para aquilo, quando vê a dificuldade, passa por cima daquilo, pega na mão do outro, segue caminhando. Nós somos unidos para isso. Mas para isso chegar a esse ponto, irmãos, tem que ter é tipo a plantação. Está vendo lá a roça lá dos irmãos? Irmão Sabino, irmão Jair fazendo lá, e eu só acompanhando, que eu não entendo nada muito disso aí. Prepara-se a terra, planta, a Manhosa fazendo lá a plantinha dela. Vocês possivelmente têm uma plantinha em casa, uma flor, algo que vocês plantam. Vocês não têm como cavocar ali, largar aquela planta ali, deixar à vontade. Vocês deixam à vontade, eu vou largar isso aqui, plantei aqui, deixa à vontade. Aquilo pode até crescer, mas não vai crescer perfeito, vai ter defeito. Pode até crescer, porque Deus dá um jeito lá, manda chuva e tal, mas não fica, é muito diferente de uma planta cultivada, de algo cuidado, de algo regado, de algo cuidado. Então, os casamentos hoje não são regados. Quantos anos o senhor tem de casado, Mauri? 53. Pergunta se ele casou e deixou a coisa andar do jeito que fosse, estava bom. Não, houve cuidados. Não é verdade, Mauri? Simbolizando a água sendo jogada, cuidando daquela plantinha. Tudo na vida tem os estágios. Casamento, eu casei, estou largado. Casamento tem que ser regado, tem que ser cultivado, com amor, com respeito, com gratidão, com companheirismo, com amizade. Para quando chegar a dificuldade, lembrar, olha, não era assim a coisa, nós já tivemos tempos bons. Vamos basear naquilo e vamos tocar a vida. Mas quando se casa, não se tem nada para guardar, gente. O homem casa, pensa assim, eu sou um cabeça da casa, já era. Eu falo, eu grito, eu faço o que eu quero. Tá o que dá na teia. Não é dessa maneira que somos ensinados. Somos ensinados que a esposa é para nos ajudar, não é para andar embaixo dos nossos pés. Marido é para ser respeitado também, não é para ser pisado, humilhado, não. Tem que ter respeito em ambas as partes, para que quando o problema vier, nós temos estrutura para passar. Amém? Veja, regar, armazenar coisas boas. Porque a Bíblia diz, irmão, em Eclesiastes, capítulo 3, capítulo 3 primeiro, diz que tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todas as coisas, todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir. Eu sempre costumo dizer, se tu tá tendo um tempo de rir, de ser alegre, ria mesmo. Aproveite esse tempo, curta esse tempo, porque o outro tempo chegará também.
Veja, tempo de edificar e tempo de derribar. Tudo tem um tempo determinado, e há um tempo em nossa vida que nós temos que aprender a adequar com ele. Veja, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder. Quando chega o tempo de perder, é doído, ninguém quer, mas é um tempo, e é Deus nisso, é Deus do quadro, era Deus que estava com José, não esqueça disso, meus irmãos, era Deus que estava, a cova que José foi jogado, era a melhor coisa que Deus tinha para ele, aleluia, veja, tempo de abraçar, tempo de afastar, de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de guardar coisas boas, armazenar coisas boas. Aí eu pergunto, muitas vezes a pessoa não alimenta da palavra, não vem nos cultos, não come a palavra. Vai armazenar o quê, irmão Adriano? Quando chega a prova, quando chega a luta, a coisa tão parecida que está, vai cair, não vai permanecer. Mas quando você come a palavra, você está forte, você está alimentado para enfrentar qualquer coisa que vem. Veja, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Vamos discernir o tempo em nossa vida, para sermos felizes. Tempo de calar, tempo de falar. Veja, e eu lembro do pastor Joaquim, que uma vez citou num culto dele, nem sempre o que está calado perde. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Tudo tem o seu tempo determinado. Veja, então essas coisas, irmãos, que nós devemos estar preparados, nos preparando. O profeta diz em uma mensagem, não estou lembrado qual é, que nós viemos à igreja para sermos melhor pais, melhor filho, melhores mães. E outra mensagem ele diz assim: Deus, deixa-me ser um irmão aos meus irmãos, um amigo aos meus amigos, um pastor aos pastores. Deixa-me ser, Senhor, o melhor que eu puder ser aos meus irmãos. Pessoas que não cultivam amizades. A Bíblia chega a dizer que o amigo perto é melhor que o irmão longe. Pessoas não conservam amizades, não têm respeito para com vizinhos, é o mais próximo da casa. Um dia pode precisar. E o que você armazenou concernente a essa pessoa? Agora, o profeta olhando, pregando essa mensagem, a tempestade que se aproxima, José estava vendo a tempestade se aproximar. E ele se preparou para enfrentar. E o profeta mostrando nesta mensagem a tempestade que se aproxima, falando sobre o homem que edificou a sua casa sobre a rocha e o que edificou a casa sobre a areia. Vocês sabem que o que edificou sobre a rocha, vem os ventos, vem as chuvas e nada aconteceu contra aquela casa. Mas aquele que estava edificado sobre a areia, a casa virou em nada. E assim é a nossa vida. Edificar nossa casa sobre a palavra, a nossa vida sobre a palavra. E o profeta narra aqui nesta mensagem a tempestade que se aproxima, que havia um homem ali que não deu ouvidos aos anúncios, ao aviso que a tempestade viria. Assim como muitos, que Deus está falando há muito tempo,
para se preparar para as horas difíceis que virão. E eles estão adormecidos, estão vencidos, não se alimentam da palavra. Eu não entendo como uma pessoa não consegue, ou melhor, consegue viver sem alimentar da palavra. Em primeiro lugar, antes de haver um aviso, tem que haver uma preparação feita para a segurança. E Deus nos deu uma segurança, é a sua palavra. De outra forma, não há razão para se avisar. O aviso não é mais do que a voz de alguém anunciando-lhe: se prepare para o perigo que vem. Assim sendo, primeiro tem que existir preparação. Logo pode sair o aviso, instigando-lhe a fazer sua decisão, se você quer ou não dar atenção. Se você não deseja ouvir, isso é com você. Porém, se der atenção, então encontrará segurança. Nós estamos aqui aonde há segurança, que é esta Bíblia, esta palavra. E o profeta narra aqui nesta mensagem que em um certo lugar, lá nos Estados Unidos, saiu em um jornal sobre uma reportagem de uma família que havia perecido todos. Irmão Jairo, o profeta diz que havia um homem ali que era um avicultor. Tinham enormes granjas ali de galinhas, vários galinheiros, incubadoras e demais coisas. E tudo que a família tinha investido, tinha investido nesta granja. E um cristão que morava ali perto ouviu os anúncios no rádio que uma tempestade estava se aproximando. E ele pegou seu carro e correu até a frente da casa daquele homem, daquele granjeiro. E disse: olha, eu escutei no rádio agora que uma tempestade está se aproximando. E eu quero te convidar você a subir, a ir lá em casa, vamos se esconder, traz sua família. O homem disse que riu na cara do irmão e disse: quanta tonteria. E o homem tentou ainda persuadi-lo a ir, ou pelo menos subir para o sótão, ou descer para o porão. Faça alguma coisa para salvar você e sua família, talvez algumas dos seus animais. E o homem disse: não, nem minha família, ninguém vai sair da minha casa. Eu sou o cabeça dessa casa, nós vamos ficar aqui. E dali a pouco a tempestade se formou. E a enchente chegou. Os rios subiram e ali aquele homem, os ventos primeiro derrubaram todos os seus galinheiros ali, foi tudo por água abaixo, ficou a casa e eles subiram no sótão, mas a água era muito, que alagou toda a casa. O homem morreu. Sua esposa, lutando com seus filhinhos, subiu até o mais alto ali, mas junto com ela subiram as serpentes, as cobras, que também estavam fugindo da tempestade. Subiram no sótão e morderam, picaram os seus filhinhos e por último picaram a mulher e morreram todos. No outro dia, o noticiário foram procurar pessoas que haviam porventura ficadas vivas, acharam a mulher. O homem nunca acharam o seu corpo. A mulher e os filhinhos acharam, todos mortos. E o profeta diz: veja, eles tinham que ter ouvido, eles tinham que ter colocado atenção no aviso que tinham recebido. Poderiam ter sido salvos, toda a família, irmão. Mas eles deixaram passar por alto o aviso, não guardaram aquilo, não se protegeram contra a tempestade. E assim acontece com muitas pessoas que Deus está avisando, e eles não dão crédito, não dão ouvido, e a tempestade virá. Nesta outra mensagem aqui, irmão, redenção e plenitude e regozijo. O profeta narrando aqui, ele diz assim: as coisas enobrecidas olham com menosprezo para o que Deus tem abençoado.
Ele diz: faz-me lembrar de uma história. O indivíduo tinha uma grande e boa fazenda. E ele construiu grandes e bons celeiros, tão enobrecidos e clássicos, o quanto podia ser. Mas ele era muito preguiçoso para cultivar. Pois bem, havia outro fazendeiro que morava perto dele, e ele não tinha um celeiro como aquele, mas era realmente um fazendeiro. Veja, era realmente um fazendeiro. E ele havia colocado bastante bom alimento no celeiro esse ano. E 2 novilhas nasceram, uma em um celeiro e outra no outro. E quando chegou a primavera, eles tiraram as novilhas do estábulo. E aquela pequena novilha daqui havia sido alimentada muito bem. Que coisa! Quando aquele vento começou a bater nela, oh, que coisa! Ela esperneou. Saiu o mais rápido que pôde, bufando e pulando e dando pinotes e assim por diante. Estava bem alimentada, estava bem alicerçada, estava forte. Como você que vem, que come a palavra, que sabe que os dias maus estão por vir, mas quando isso chegar, você está forte, está alimentado, nada vai te enganar. Nada te engana, irmão. Agora a pessoa que está aqui, um pé lá fora, bate na sua porta lá, para fazer o evangelismo, ele abre a porta e deixa entrar. Entra um espírito junto, o espírito da era, o espírito religioso, e ele acha tão bonito aquilo, ele acha tão lindo aquela maneira de trabalhar, e ele dá ouvido, e acaba esquecendo tudo que aprendeu, e acaba abandonando os caminhos, e acaba levando como consequência a marca da besta na sua testa, que é a doutrina. Aí eu pergunto, foi falta de alimento? Não, foi falta de querer permanecer comendo alimento. Porque se não quer comer, vai fazer o quê? Mas você que come a palavra, você que alimenta da palavra, fique descansado, fique firme. Dias terríveis estão para vir concernente a coisa parecida. E não vai ser uma coisa que vai como é que eu vou te explicar? Essa tentação, irmão Rodrigo, que virá, é uma tentação que vai mexer com os olhos. Vai ser a coisa bonita. Não vai ser a coisa feia. Coisa feia todo mundo corre. Vai ser a coisa bonita, a coisa tão parecida, que enganaria, se possível fosse, até mesmo os escolhidos. Mas a hora que nós estamos vivendo é de revelação da sua palavra. Lembro lá daquele homem que o profeta diz que estava caminhando e um mendigo pediu o seu manto. Ele atorou e deu um pedaço. Foi assim? Depois apareceu para ele e disse: olha, eu sou Jesus, me adore. Ele olhou e disse: Jesus ainda não está coroado. Era bonito demais. Mas ele olhou e viu que não batia com a escritura. Quem coroa o Senhor é a sua noiva. E ele disse: ainda não está coroado. E ele mandou aquele anjo embora. É hora de nós mandar anjo embora, irmão. Anjo, porque o inimigo se transfigura num anjo de luz. Se vier soltando fogo, se vier de guampa, com casco como de cavalo, você não vai na hora repreender. Mas quer ver nós termos revelação. Esta mensagem é para nos dar revelação de mandar a coisa bonita embora. Não é outra coisa não. Mostrar que amamos as pessoas. Nós temos amor, irmão, sim. Mas o amor de Deus que é corretivo. Nós amamos as pessoas, queria trazer todas para a palavra. Mas nós odiamos e não amamos o sistema denominacional. Porque tem espírito lá que cega as pessoas. Porque esse espírito jogou Jesus para fora da era.
Como nós vamos amar uma coisa que não ama Jesus? Veja, aquela novilha havia sido alimentada, e quando aquele vento começou a bater, ela ficou pulando, dando pinotes e assim por diante. E então o outro fazendeiro soltou a sua ali. Ela não tinha nada para comer, exceto ervas daninhas. Um fazendeiro muito preguiçoso tinha preguiça de alimentá-la. E nós poderíamos, irmã Adriana, aplicar aqui. Pastores que têm medo de pregar a palavra como ela é. Alimenta o povo com festinha, com piquenique, é reuniãozinha daqui, é reuniãozinha dali, para segurar o povo. É um evento hoje, um evento amanhã, é dia da sogra, é dia do sogro, dia dos pais, da mãe, é dia do avô, é dia de tudo, vive em festa. Mas deixa a luta vir contra essa igreja, deixa a prova chegar contra esse povo, vamos ver se eles vão ter estrutura para suportar a prova. Só vive no superficial. Agora um pastor que mostra a coisa como ela é, a palavra, ele prepara o seu povo para quando o problema vir, ele estar de pé. Aleluia! Veja, ele só tinha alimentado elas com ervas daninhas, só para segurar o povo. E o profeta diz assim: isso me traz à mente alguns desses pastores, certo? Preguiçosos demais, superficiais demais, celeiros enobrecidos, é só isso que vocês possuem. Coloque alimento ali para a novilha, certo? O batismo do Espírito Santo, pregado com poder, isso chamuscará. Isto mesmo, irmão, mas é disso que eles precisam, é de uma boa chamuscada, a moda antiga. O evangelho é a moda antiga, é o que a igreja precisa, o que os membros precisam, de um evangelho de acerto com Deus, de um evangelho de deixar as coisas de lado, de um evangelho de ser diferente. Oh, irmão, esta pequena novilha foi prejudicada, a pobre coitada saiu da fé. É uma diferença muito grande. Saiu da fé, estava tão magra que mal conseguia andar. E ela espiou através da fenda e olhou do outro lado. E ela viu que a outra novilha estava bufando, estava toda gorda, rechonchuda, sentia-se bem, havia se alimentado o inverno todo. Como que esse irmão pode vencer, pastor? Como que a irmã Zilda, dessa idade, não perde o rumo da casa? Como que entra ano e sai ano, mas você vai ver, tem alimento, tem comida de ovelha. Outros estão aí com comichão nos ouvidos, não conseguem permanecer comendo comida de ovelha. É a comida, irmão Paulinho, artificial da hora. Comida artificial. Tu olha bonito, mas não tem substância, como diz o irmão Rodrigo. Tem que ter substância, a coisa tem que ser forte, tem que ser tutano, para poder alimentar. Veja. E ela ficou ali toda rechonchuda, sentia-se bem, havia se alimentado o inverno todo. E aquela pequena novilha faminta olhou e disse: que fanatismo, que coisa. Claro, ela estava amarga demais para pensar em outra coisa. Aqui nós podemos ver pessoas: a mensagem não é bem assim. Isso não é bem assim, dá para torcer um pouquinho da mensagem. Pastor Adilson está muito fanático nisso. Não é bem assim, eu tenho que afrouxar um pouco para trazer as almas. O eleito vai vir pela palavra. O eleito quer comida de eleito. Não, que o profeta diz: não queira dar hambúrguer para uma ovelha que ela não come. Ela quer comida de ovelha. O eleito vai se alimentar de comida de ovelha. Veja, mas eu vou lhe dizer, irmão, quando aquela foi engordada, o inverno todo, ela sabia onde ela estava se divertindo quando aquele vento começou a soprar sobre ela,
E qualquer um que é nascido do Espírito de Deus, chama-no de fanático ou de qualquer outra coisa, mas quando aquele vento quente da primavera do Espírito Santo começar a chegar, como ele fez no Pentecostes, algo vai acontecer, certo? Os ventos quentes começam a soprar, irmão. Você está todo gordo com o Evangelho, todo rechonchudo e sentindo-se bem, de hipnote, diz o profeta. Alega a sua vida, alega o seu coração, deixa as provas virem. A Bíblia diz que teríamos tempos trabalhosos, pessoas seriam amantes de si mesmas, mais amigas dos deleites do que de Deus, seriam traidores, obstinados, sem reconciliação, sem afeto. E nós estamos nesses dias agora, mas nós temos comido, temos vivido da rocha, da palavra, estamos avisados de tudo isso. Deus não nos prometeu um mar de rosas, mas Ele prometeu vitória para nós quando confiássemos nele. E a vitória só vem quando se luta. Fora disso, nós não teremos vitória. Irmão, armazene na sua vida, armazene essa palavra, coma essa mensagem, leia a Bíblia, leia a mensagem, porque isso aqui é profético. E nós estamos na última era da profecia. Não temos mais outra era. É a nossa vez. Os outros não sabiam que após eles tinha outras eras. Mas nós sabemos que após nós não terá outra. E nós teremos que ir embora daqui. Viva feliz. Cuide dos seus filhos, eduque-os, aconselhe. Viva feliz o seu casamento. Viva feliz com sua igreja. Ame esse lugar, ainda que seja simples. Mas dê valor a isso. Dê valor. Irmãos, tem tomado ânimo, tem tomado coragem. E é isso mesmo, irmão. Irmão Osés tem feito numa semana o que pessoas tentaram fazer através de anos. Mas é o Espírito. É o Espírito. Irmãos, prontificando, tomar conta da limpeza, tudo, coisas que aparentemente é simples, mas é um valor tremendo. Vocês estão enganjados na causa. Vocês matricularam-se no exército de Cristo. Um faz uma coisa, outro faz outra, outro faz outra, e a obra anda. É, amor? Deus abençoe a todos. O irmão Jairo vem aqui fazer uma oração. O altar está aberto para a oração. Deus te abençoe, te dê uma boa semana, guardado debaixo das potentes mãos de Deus. Deus te guie, Deus te ajude. Volte aqui para ele. Deus abençoe. Senhor, Aleluia. amado Deus, nós Obrigado, te pedimos, Pai, que o Senhor nos guarde no caminho Deus. de volta, ó Pai. Aleluia. Que o Senhor nos leve, ó Deus, debaixo do Teu Espírito, Força, ó Pai. ânimo, estímulo. Continue com nós, ó Deus. Grande Amamos, Deus. Senhor, Aleluia. no fundo dos nossos corações, tudo aquilo Deus. que ouvimos e Obrigado, tudo aquilo Pai. que cremos, ó Pai. É verdade. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue com o nosso pastor, Aleluia. nesse ministério, ó Deus. Verdade. O Senhor sabe que tudo o que queremos, Senhor, é estar na Tua presença, ó Deus. Juntos e unidos, ó Pai. Que nada, Senhor, desse mundo maligno, Senhor, possa nos tocar. Estamos debaixo do Teu Espírito, ó Deus, da Tua mão protetora e queremos seguir, ó Deus. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos guarde no caminho de volta, esteja com nós nessa semana, guardando cada um, Senhor. Pedimos isso no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Até quarta-feira, um grande culto. Bom, Luiz Menezes, bem recuperado, né, irmãos? Tá bem recuperado, né?
Graças a Deus. Abençoe o Ronaldo, o Semir.